Você que é profissional da estética, eu tenho certeza que é apaixonada por tecnologias novas, assim como eu. Então, essa tecnologia especificamente chama-se Ultra Touch. Eu adquiri ela recentemente, tenho usado muito e eu confesso que me apaixonei. Tanto é que eu tô querendo adquirir um outro equipamento, porque esse eu levo sempre para casa. Então, como muita gente vem me perguntando lá no Instagram, nos meus canais mesmo, sobre essa tecnologia para eu mostrar mais, o que eu resolvi fazer? Abrir essa Open Class, uma aula que eu dei exclusiva para as minhas alunas sobre Ultra Touch. Eu vou abrir aqui para você que é profissional da estética assistir. Então, a única coisa que eu te peço é, se inscreve no meu canal, eu tô querendo chegar à marca de 25 mil inscritos, curte esse vídeo e comenta, fala das suas impressões sobre essa tecnologia ou até coloca as suas dúvidas que eu vou ter o prazer de responder, tá? Então vamos lá, assiste a aula. Boa noite, poderosa, sejam bem-vindas à nossa mentoria. Essa semana é uma semana que estamos nos encontrando várias vezes, né? Teve workshop com o Limonjaro e agora essa mentoria, um tema que vocês tinham me pedido muito para falar sobre a tecnologia Ultra Touch, que é uma tecnologia que eu tenho utilizado bastante em mim também, lá na clínica, com as pacientes, tá? Então, nós temos convidada hoje com prática, já está, inclusive, não sei se vocês conseguem já ver a câmera de Noelle, com o modelo ali para prática. Já já eu vou colocar dela fixada, ela fica grande assim como a minha, para que vocês possam ver com mais detalhes. Então, a gente vai ter prática de procedimento, tá? Para vocês verem as outras funcionalidades do equipamento. Por que isso? Porque quando eu adquiri o Ultra Touch, que é esse aqui, esse equipamento portátil, o meu foco foi bem para potencializar as outras tecnologias que eu já tenho. Como vocês sabem, eu tenho bastante tecnologia na clínica, para flacidez, para gordura localizada. Então, eu uso ele basicamente na função. Se a gente liga aqui, ó, se a gente liga aqui no botão de ligar, o visorzinho, ele vai ter várias funções. Eu vou ler, porque não vai dar para vocês verem na tela, tá? Mas ele tem, ó, o modo Buse, o aquecimento, a drenagem, a massagem, gasto calórico, hipertrofia, analgesia, a corrente RGB, ultramolecular, ultramolecular pulsada, ultra-redux, e as formas manuais de colocar, de escolher, você consegue colocar a frequência e tudo mais. Então, quando eu fiz a aquisição do equipamento, eu queria mais especificamente para usar o gasto calórico, para potencializar o gasto calórico das minhas pacientes, enquanto eu estava fazendo outras tecnologias, enquanto eu estava, ou então, enquanto as pacientes estavam no atendimento a domicílio, porque é uma coisa que eu quero falar sobre isso também para vocês hoje, e a corrente de hipertrofia. Por quê? Porque há muitos anos eu sinto falta no mercado de uma opção que trouxesse esse estímulo muscular de forma mais potente. Eu tenho outros equipamentos na clínica que tem corrente alce, corrente russa, que vocês também devem ter. Mas eu, particularmente, não ficava satisfeito com a abordagem dessas correntes. Tanto é que para glúteo, eu faço muito procedimento de glúteo, não usava eletroestimulação, porque as correntes não conseguiam recrutar direito a musculatura da região glútea, que a gente sabe que é uma musculatura grande, profunda, que geralmente tem uma capa adiposa muito grande, por conta das bolsas de gordura da região, né? Então, eu achava que ficava um resultado muito pobre, sabe, com a hipertrofia, nessa região especificamente, e também nas outras. Ficava mais uma pegada com cara de fisioterapia e sem resultado, entende? Então, antes de adquirir as minhas outras correntes não eram usadas para glúteo, por exemplo, não era usada para paciente fazer atividade física concomitante a elas, até que eu conheci esse Ultra Touch, tá? Então, a minha expectativa de usar foi concluída com sucesso. Eu estou usando para gasto calórico e para hipertrofia. Mas o equipamento, ele tem outras funcionalidades, que eu, particularmente, não saberia nem falar aqui, por isso que eu chamei Noelle, que foi quem me atendeu da fábrica, quem fez a apresentação de tudo, e quem está atendendo as alunas que estão interessadas e adquirindo a tecnologia, certo? Então, antes dela falar, deixa eu conversar bem rapidinho sobre essa questão do uso dessa tecnologia para a parte de hipertrofia. A gente sabe, a gente está vivendo hoje, vocês sabem, né, que a gente está vivendo uma época do emagrecimento rápido, por conta das canetas. E a gente está vendo as pacientes com sarcopenia. Então, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas a sarcopenia é uma doença, ela é sim considerada uma doença,
que ela é a diminuição da massa muscular, que é concomitante, quando a gente diminui a massa muscular, concomitantemente a gente também diminui a força, o potencial de força de geração desse músculo. E aí a gente pensa assim, Raíssa, mas é só músculo. Mas músculo hoje está relacionado à longevidade, está relacionado à saúde, porque o músculo, ele atua também como um órgão endócrino, a gente tem efeito dele sobre a regulação do metabolismo, por exemplo, quanto mais forte for o músculo, mais ele consegue regular o metabolismo de glicose, porque o nosso músculo armazena glicose através de glicogênio, ou seja, armazena energia, e ele queima essa energia quanto mais forte e mais volumoso ele for, controlando os picos glicêmicos e controlando a produção de insulina. Prevenindo, inclusive, o diabetes tipo 2, as doenças, as síndromes metabólicas e tudo mais. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o músculo tem envolvimento com o sistema imunológico e anti-inflamatório. Para vocês terem ideia, a musculatura, durante o exercício, produz miocinas e interleucinas. Essas duas substâncias têm um papel anti-inflamatório, um efeito anti-inflamatório, porque ativa a produção de linfócitos T. Então, a gente pensa assim, é só músculo, é só estética. Não é. A massa muscular, quanto maior, mais forte ela for, quanto mais robusta ela for, mais ela dá tensão ao osso, ao nosso tecido ósseo, e aumentando a densidade óssea. O contrário propicia a osteoporose, propicia a pessoa perder também massa óssea. E a gente está vivendo uma geração que está perdendo esse músculo de uma forma muito rápida, como se fosse um envelhecimento muito acelerado. Eu vi um estudo recente falando sobre, deixa eu só ver um pop-up que chegou aqui. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo bem aí? Tá me escutando? Tinha um pop-up aqui. Sim ou não? Só colocar no chat. Eu consigo te ouvir. Sim, joia, perfeito. Tá. Qualquer coisa podem colocar no chat, tá? Então, não sei se vocês viram recentemente, eu vi um resumo de um artigo científico falando sobre a perda de massa muscular no pós-caneta, né, por esse emagrecimento pós-caneta, é semelhante a 10 anos de envelhecimento, porque a massa muscular, ela decai de acordo com o envelhecimento. A gente perde uma porcentagem considerável de massa muscular e óssea a partir dos 50 anos, tá? Aliás, a partir dos 40 anos. E com 50, isso é mais violento. Só que as pessoas que estão emagrecendo com o Mounjaro, com as canetas, nem sempre elas são idosas. Elas são, na grande maioria, são jovens. E esse emagrecimento rápido, sem esse estímulo muscular, faz com que elas envelheçam semelhante a uma pessoa que passou dos 50 a 60 anos, de forma muito rápida, tá? Então, é óbvio, até inclusive em relação à saúde mental, o músculo é tão importante, porque ele produz na contração muscular, no movimento, no exercício, ele produz uma substância chamada irisina. Vocês já ouviram falar disso? Essa substância, ela ajuda na função cerebral, na memória, no funcionamento dos neurônios. Então, não é só estética. Quando a gente fala sobre, as pacientes estão perdendo músculo e ficando com bumbum de gaveta, não é só sobre isso. É sobre saúde. E aí eu tô querendo não, eu já tô fazendo com as minhas pacientes, colocando ele para fazer o treino, as pacientes que estão emagrecendo com o Mounjaro, treinando com ele na clínica. Eu vou mostrar um vídeo, Noelle, antes de tu entrar, tá? Para as meninas terem essa noção. Deixa eu só separar ele aqui. Preste atenção. E aí eu vou dar um feedback do que essa minha paciente, vai entrar aí na tela de vocês, o que essa paciente disse sobre o treino. Chegou aí na tela? Vou passar um vídeo, eu vou passar ele já já. Chegou, né? Deixa eu só aumentar. Eu conectei os eletrodos na paciente, conectei os eletrodos nela, aqui ela tá fazendo agachamento com salto, então, os eletrodos estão no bumbum e no posterior.
aqui também, ela está fazendo estilo stiff, está no bumbum e no posterior. Aqui ele está no bumbum, os eletrodos. Então, ela fez um treino completo, com caneleira, com o peso do próprio corpo, e aí eu fui intercalando a posição dos eletrodos. Alguns eu coloquei no braço, ela fez exercício de braço também, com peso e com os eletrodos, recrutando a musculatura. Essa paciente especificamente, ela está no processo de emagrecimento, ela treina, ela faz academia, e ela é regrada em relação ao treino, ela só não é tão regrada em relação a comida, assim, de comer besteira, mas em relação ao treino ela é regrada. E ela corre, ela treina para maratona. Então, eu disse assim, ó, Rose, a gente vai fazer um atendimento diferente hoje, conectei os eletrodos nela, fizemos os exercícios, e aí você me diz como é que se comportou. E aí, quando ela chegou com o feedback, eu disse, e aí, como é que foi no pós? Ela disse, Raíssa, eu nunca fiquei tão dolorida na vida. Parecia que eu tinha treinado tudo de forma extremamente intensa. E olha que eu não peguei carga, porque ela pegou uma caneleira aí, tem 4 quilos, né? Ela levanta no leg press 160 quilos, e ela estava com uma caneleira de 4 quilos, só que pelo recrutamento da musculatura, através desse campo eletromagnético que o ultratouch cria, ele puxa mais da musculatura, recruta mais, aumenta o gasto metabólico e o estresse, porque à medida que ela está na forma concêntrica do músculo e na forma excêntrica, ou seja, encurtando e alongando o músculo, a corrente está recrutando ali e estressando o músculo, ou seja, favorecendo a produção de novas fibras musculares, tá? Então, eu particularmente tenho gostado muito, eu tenho trazido para casa para treinar com ele, deixa eu só fechar aqui, para eu treinar com ele, e eu acho que nessa época de caneta, principalmente, sempre foi mandatório a gente trabalhar essa questão da musculatura com nossas pacientes, porque, no geral, elas tinham um perfil mais preguiçoso de atividade física. Mas nessa época, que todo mundo está emagrecendo, ainda é mais mandatório ainda. Aí uma abordagem que eu penso que faz muito sentido, que eu já estou querendo, quando eu adquiri o segundo equipamento, é fazer com que essas pacientes comprem um plano mais premium, sabe? Mais VIP, delas fazerem tratamento na clínica e fazerem tratamento em casa com equipamento. Quando é que eu tive esse insight? Prestem atenção. Vocês sabem que eu sou visionária, né? E aí eu quero já dar esse insight para vocês logo de cara. Para quando eu fizer isso, vocês já estarem preparadas. O que é que eu pensei? Todas as vezes que eu peguei o equipamento, coloquei na cintura, porque ele funciona como se fosse uma ponchete, ele é pequenininho, então ele tem isso aqui, ó. Então, eu coloco na cintura, coloco os eletrodos em casa e subo para academia. Eu treino no prédio hoje. Todas as vezes que eu fui para academia treinar com equipamento, eu percebi os olhares, assim, as pessoas olhando meio que um olhar curioso, como que diz, o que é isso que ela está usando? Ou então chegando até mim e perguntando, o que é isso que tá fazendo o quê? Né? Gerando curiosidade. Aí eu tive esse insight, poxa, pensa, se a minha paciente está fazendo o acompanhamento em casa, com os exercícios que eu ensinei, da forma que eu ensinei, usando a corrente, seja para gasto metabólico, seja para o exercício, na academia, no prédio dela, ou na academia que ela vai, imagine quantas pessoas que ela vai circular, personagens, pacientes, funcionários de academia, e as pessoas vão perguntar o que é. Eu vou transformar a minha paciente num outdoor ambulante do meu negócio. Vocês pegaram isso? Então, se todo mundo chegar e perguntar o que tu está fazendo, eu estou fazendo um tratamento lá na clínica da doutora Marta Seixas, estou fazendo um tratamento lá na clínica da doutora Raquel Diel, e aí elas vão fazer a sua propaganda. É porque esse equipamento, ele queima mais caloria, ele faz isso, ele faz aquilo, e complemento ele. Quando eu vou na clínica e faço um outro tratamento, percebem o potencial disso? Não só potencializar os resultados, porque isso por si só é maravilhoso. A paciente gastando mais, enquanto ela está trabalhando, por exemplo, digamos que ela trabalha no escritório lá, enquanto ela está trabalhando, você ensina ela a colocar a corrente de gasto metabólico no tríceps, nas costas. Eu tenho feito muito isso, porque essa gordurinha das costas me incomoda super depois que Medicina nasceu, depois que o Bernardo nasceu, e era uma coisa que eu não tinha antes da gestação. E aí, ela pode estar trabalhando, enquanto ela está trabalhando ali no home office, no escritório, ela está usando a corrente de gasto metabólico. E ela complementa isso na clínica com você. Quantas pessoas no trabalho ela não vai ter contato e está fazendo propaganda do teu negócio? Percebe? E aí é óbvio que precisa ser montado um modelo para isso. Porque a gente tem um equipamento, e por ser um equipamento a gente tem um custo.
Então, de repente, a paciente, ela fica 2 dias na semana com o equipamento, ela vai um dia na clínica, faz um atendimento 2 dias na semana, e aí esse equipamento vai e volta e dá para atender, por exemplo, na semana, 3 pacientes com ele. É para um plano de tratamento mais VIP, é para um plano de tratamento, sabe, que a paciente paga um ticket a mais para ter um resultado a mais, um acompanhamento a mais. Vocês entenderam essa ideia? É algo que eu estou elaborando, desenvolvendo, eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, tem tudo a ver com as nossas abordagens, tá? Deixa eu ver. Raíssa, boa noite. Cheguei agora, estava atendendo uma paciente com lipedema no quadril, eu estou na segunda sessão, em dermo de 130, estou mandando um plano de tratamento. Tira a dúvida, se for a dúvida sobre o plano de tratamento, no grupo, tá? Se não envolver essa tecnologia. Se envolver, pode tirar aqui. Se não envolver, tira no grupo, que eu te auxilio. Certo? Vocês compreenderam? Conseguiram compreender? Sim ou não? Ou mais ou menos? E aí tem outro... Sim, amei a ideia. Eu também, eu amei. Eu ia amar se eu tivesse como um paciente de sair para casa com tratamento. Sim. Continuar em tratamento. Eu ia amar, né, Lucineide? Isso. E a curiosidade dos outros parceiros na academia também vai gerar curiosidade. Totalmente. No trabalho, imagina. Qual o tipo de corrente do equipamento? Noelle vai falar. Ele não é nem corrente russa, nem corrente alce. Ela é uma corrente específica da marca, que é a marca Haghihara. Tá? E o nome do equipamento Ultra Touch. Mas ela vai ser totalmente diferente. Tanto é que hoje, preste atenção, hoje, eu pedi para essa mesma paciente, eu conectei ela, eu tenho uma Polaris da Ibramed, que é incrível, mas eu conectei a corrente da Ibramed nela, que é a Alce, para fazer os mesmos exercícios nessa paciente. Por quê? Porque o meu tinha ficado em casa. E aí eu não falei nada, eu só botei, pedi para ela fazer o exercício e perguntei, o que é que você está achando? Aí ela disse, eu acho que é diferente esse, né? É mais fraco, percebe? Então, e também não é portátil, né? A paciente não consegue fazer essa mobilidade que a gente consegue com o portátil, certo? Então, vamos lá. Deixa eu abrir para a Noelle se apresentar. Deixa eu fixar a tela dela. Deixa eu achar, estou aqui. Vou fixar para tu ficar maior, tá certo? Pronto. Deixa eu só desfixar a minha, porque aí eu fico menor. Dá para ver melhor aí. Oi, Noelle, se apresente, seja bem-vinda. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todas, é um prazer estar aqui, eu agradeço muito a Raíssa pelo espaço. A Raíssa sabe que ela é meu xodó desde o dia que eu sabia que a Anvisa, tudo ia mudar. Ela foi a primeira professora que eu corri atrás e, consequentemente, foi uma das que abriu a porta para mim, deu a oportunidade de eu explicar, confiou na ferramenta, porque por mais que hoje a gente tenha, a gente já tem 10 anos de mercado, mas a gente passou ao longo desses anos aprimorando a tecnologia, então tinha uns outros equipamentos que não tinham todas essas frequências que esse hoje tem, então até chegar aqui ele tinha 2 frequências mais isoladas, ele foi aumentando de acordo com o que o CEO e a dona da empresa, eles foram desenhando. E hoje ele chegou, assim, na minha opinião, ao que a Raíssa está contando exatamente, que é o mais biocompatível que a gente vai encontrar para o corpo, porque ele é confortável e ele não é doloroso. A captação muscular dele é profunda, sem dor. Eu acho que é uma coisa que quando a gente encontra a tecnologia se unindo ao que a gente já tem no nosso organismo, não tem como dar errado. E é isso que eu vou explicar depois para vocês a estrutura do Haghihara, mas eu queria novamente agradecer a Raíssa pela oportunidade, porque para mim foi muito engrandecedor quando ela me deu, olha, volta quando tiver lançado o Ultra Touch, você volta aqui e a gente conversa, e ela cumpriu a palavra dela, e eu só tenho a aprender com ela, né? Só esse pedacinho de tempo que ela ficou falando, a gente aprende muito. E algumas coisas é muito gostoso ouvir da parte dela, porque a gente sabe que casa com tudo aquilo que a gente estudou, com tudo aquilo que a anatomia explica, né? Então, mais uma vez, obrigada. Eu vou começar a falar para vocês sobre o Ultra Touch. Eu vi ali o chat que está subindo para mim, mas está subindo muito pequenininho. O nome do equipamento é Ultra Touch, tá? Esse equipamento, ele já vem, vou tirar aqui para vocês verem, ele vem com essa necessaire, para ser portátil, a Raíssa treina com ele, né? Então, por que ele vem com essa necessaire? Porque na hora do atendimento também, você coloca o fio na paciente e pode andar pela máquina. Então, quando foi criado, era para realmente acabar com aquele equipamento de cabine. O que é isso? É aquele equipamento enorme que você só pode usar dentro da clínica. Então, ele é bem pequenininho, ó.
Ele já vem com o registro, tá, da Anvisa, tudo certinho, e ele é pequeno para você carregar para qualquer lugar. Você pode ou não usar a pochete durante o atendimento. Eu gosto porque eu fico mais tranquilo. E para treinar é excelente, que você pode levar na academia, pode treinar ao ar livre. Eu vi ali as propostas que a professora estava falando, né, eu vejo ela treinando. E ele foi feito para isso, para ser portátil e fazer essa parte de realmente um recrutamento mais profundo. Agora eu vou responder uma outra pergunta que eu escutei vocês falando sobre a corrente, né? Qual é a diferença? A professora Raíssa falou ali que ela testou, então a gente sabe que geralmente as nossas modelos, elas não têm uma percepção acadêmica ou até mesmo de experiência para falar qual corrente é qual, mas ela sente a diferença. Por quê? As demais correntes do mercado, elas têm um impulso elétrico, mas elas têm o que a gente chama de contração esmagadora. O que significa isso? É quando a gente faz a contração muscular, só que ele faz um pulso tão forte que para fazer a captação, ele quase esmaga, então é uma sensação dolorosa. E a gente sabe na literatura que hipertrofia é uma das frequências que a gente precisa para ter a lesão, precisa alcançar um nível maior de sustentabilidade, de tempo e também de força. Então, essa intensidade nos outros equipamentos a gente quase não consegue subir. O Haghara, qual é o benefício dele? Além da gente conseguir subir, vocês vão ver na prática, a gente sobe gradativamente. Então, a paciente, ela começa de uma intensidade leve e conforme ela respira, ela já consegue ir subindo cada vez mais. E o mais interessante é que a captação dele é profunda. Ele age dentro do eletromagnetismo. O que significa isso? Ele tem tanto as correntes elétricas quanto a polarização. A polarização nada mais é do que uma imitação do que a sua célula é. Então, a sua célula tem carga positiva, negativa e neutra. E o aparelho, ele emite em dois polos, positivo e neutro. E nesse fechamento de corrente, a gente tem 3 possibilidades de aplicação. Você pode aplicar com as luvas, com as placas, porque daí a gente tem um polo positivo e outro negativo, ou com os adesivos que a gente sempre vê a Raíssa fazendo, né? Que é quando ela coloca ali as 2 plaquinhas nela. Eu vou fazer a demonstração para vocês depois, brevemente, de todos, e vou mostrar o recrutamento. Mas falando sobre o aparelho, uma coisa que eu queria muito trazer para vocês. Estética e saúde, elas não são isoladas. Então, se você trabalha... Sempre quando o aluno chega para mim, da Raíssa, eu pergunto, qual é o seu nicho? A grande maioria fala estética ou fala massagem. Mas hoje, dentro da saúde integrativa, dentro dessa estética integrada, a gente não separa na hora de avaliar os dois. Por quê? Por exemplo, o lipedema, ele tem o mesmo tratamento estético que é para deixar bonito, mas ele precisa desinflamar, que é saúde. Então, os dois se interligam. E o Haghara, nesse ponto, ele sempre vai tratar você como um todo, tanto saúde quanto estética, tá bom? Frequências, né? As frequências que ele tem. A Raíssa usa muito para lipólise e ela também usa muito para hipertrofia. Quais são as 2 funções? Lipólise faz a quebra da molécula de gordura, né? Então, ele consegue fazer essa parte de quebrar a molécula, de depositar ali para o corpo se tornando energia, e hipertrofia. Você consegue dar uma rapidinho? E aí, o que acontece? A gente consegue perceber o quê? E quando a gente faz a hipertrofia, a gente consegue um aumento muscular muito maior. Hoje, né, a lipólise é isso, mas a hipertrofia, ela vem casando e gastando essa energia que acabou de ser depositada no organismo. A babá não deu conta, gente. Mas uma outra coisa também, que eu sempre falo isso para a Raíssa, a carinha dela. Hoje eu colho o meu milagre. Então, assim, como eu consegui? Eu tinha 3 laudos de infertilidade. Eu tenho esses papéis até hoje guardados. 3 médicos disseram para mim que eu não teria filho, de jeito nenhum, não ser fertilização in vitro, né? Hoje, quem já fez aqui, não sei se alguém conhece alguém que fez 45 mil reais de procedimento, a gente pode não ficar grávida. Eu não aceitei isso, eu falei que Deus sempre é quem cura, e eu peguei um aparelho que eu sabia que reorganizava a célula, sabia que restaurava, regenerava, eu falei, vou tacar isso aqui, e foi exatamente como eu vou fazer hoje, que eu engravidei. Comecei a usar nos ovários, no intestino, e aí sarou. A medicina não sabe explicar, mas eu sei explicar, né? Foi Deus e a ciência, porque esse daqui é um aparelho de tecnologia. Tudo que ele tem hoje nessa parte é base de ciência. Então, a gente usa as polarizações, por isso que a gente tem um resultado tão incrível. Outra coisa também que eu gosto sempre de mostrar é que eu sou uma paciente de 2026. Eu sou uma paciente em processo de emagrecimento, porque depois da gestação eu desencadeei 2 coisas. Lipedema,
e o Hashimoto, que não tinha. Até antes da gestação eu não tinha nenhuma dessas duas doenças. E, obviamente, que o corpo oscilou. Eu perdi 17 quilos, depois perdi 20, e aí veio o Hashimoto. E hoje eu faço uso da tirzepatida, ó, e essa semana, professora, faz 4 semanas que eu parei o uso. A biomédica que aplica, ela ficou louca. Ela falou, nossa, ninguém para no meio, você vai engordar tudo. E a gente faz a bioimpedância. E na bioimpedância dela, eu não só emagreci 3 quilos de gordura, como eu ganhei 3 quilos de massa. Porque como eu parei com a medicação, eu usei o Hagyhara. E aí eu falei assim, agora eu tenho até bulk. Coisa que a gente não vê muito tão difícil rápido. ganhar massa muscular normalmente, principalmente não conseguindo se alimentar tão bem, né, Noelle? Por conta da Sim, medicação. e como eu ganhei o muque do braço, eu brinco com as meninas, fazendo massagem nos outros. Eu não fiz nenhum tipo de exercício, ainda não fiz, porque que acontece? Hoje a gente tem a hipertrofia, por exemplo, a gente faz movimento anatômico, né? Mas a gente vai fazer os movimentos que o paciente já faz, usando o contrário para estimular a fibra. Então, é exatamente como a Raíssa fez. Na hora do agachamento, ela posicionou no glúteo para fazer a extensão muscular e ganhar a parte da hipertrofia ali. Essa parte mais técnica, o Hagyhara, ele tem um curso que vem totalmente gratuito, você só paga o aparelho. A Raíssa, eu costumo brincar, professora, com as suas alunas, que a Raíssa, ela não ganhou a luva, gente. Eu consegui essa condição exclusiva para as alunas da Raíssa. A Raíssa, eu tô devendo uma luva para ela, porque ela não... Até hoje eu não tenho a tal da luva, tá? Ela não ganhou a nos judiação. pacientes de lipedema e não ganhei. Ela Mas eu não choro, ganhou. mesmo assim eu choro pelas minhas alunas, mesmo não tendo privilégios. A gente fez a parceria e conseguiu um desconto de mais de R$ 1.650, é bastante. E ela vem levando o nome ela vem mostrando essa tecnologia. E todas as alunas que vêm, eu gosto de dizer que a parceria é enriquecedora, porque os alunos da Raíssa chegam bem preparados para a gente, né? Então, a plataforma IAB, você vai ver um conteúdo para explicar exatamente o que fazer com o aparelho. Não é para te ensinar o que você já sabe, ou até mesmo que a Raíssa explicaria, tá? Vamos lá. E sobre as frequências? A professora acho que pincelou com vocês os nomes, né? E eu vou colocar aqui. Modo busa, modo silencioso. Essa frequência, eu vou tirar aqui para vocês verem, ela é só de descanso, tá? Então, ela não faz nada. Você pode subir o botão aqui, ó, ele não vai fazer nada, tá? Quando a gente vem no aquecimento, ela é para preparar o seu paciente. Então, antes da hipertrofia, para aquecer a circulação, para melhorar a parte da circulação, a gente usa bastante aquecimento em lipedema, em pacientes que têm dificuldade da circulação, que tem aquela circulação defasada, sinal de cacifo, tá? Depois, quando a gente vai para outra, que é a drenagem, é basicamente a drenagem que você faz na mão. Mas qual é a diferença? Aqui, você potencializa o resultado. Você não precisa ficar se matando mais. Nem na massagem manual e nem nas quantidades de movimentos. Porque às vezes alguma técnica fala, faça 20 movimentos, faça 30 movimentos. Com ele, você não precisa. Vocês vão ver que é bem rápido o resultado. Ó, depois da drenagem vem a massagem, que é o pulso como se fosse, vocês vão ver que ele vai fazer o pulso como se fosse a mão mesmo. Só que ele vem para soltar tecidos, aderência, aquela parte de massagear o couro cabeludo, estimula o crescimento, porque pós-monjaro a gente sabe que cai muito, né? Não só pós-monjaro, menopausa, qualquer processo que mexa com o hormônio faz essa queda. Lá no meu perfil tem resultados de cabelo em 2 sessões que voltou a nascer tudo. Então, assim, ele faz essa regeneração. Todas as frequências dele têm esse, vamos dizer assim, o estímulo de regeneração. Porque como ele conversa com a célula, a gente entra no processo de renovação celular. Mas a gente tem especificamente uma corrente para isso. Depois da massagem, a gente tem o gás calórico, que é aqui que a professora usa, né? Que é a lipólise. Então, a gente faz essa quebra desses adipócitos, a gente converte ela em energia, e aí o seu corpo vai reutilizar essa energia para o gasto, que a gente fala, né? Só que o que eu gosto de explicar, que é muito diferente das outras frequências, é principalmente a função que ele faz. Então, ele vai lá, disponibiliza essa gordura que está ali e vai transformar ela em energia. Diferente dos outros equipamentos, o que eles fazem? Eles jogam eles quebram essa molécula de gordura e acabou. Não tem mais nada. Aqui não, aqui a gente consegue jogar para o organismo e na mesma sessão a gente vem com a hipertrofia. Porque a hipertrofia vai fazer essa combustão, vai transformar esse ATP, vai fazer esse gasto, e aí sim a gente consegue fazer
o gasto dessa molécula de gordura que foi quebrado na mesma sessão. Diferente dos outros métodos que quebram a molécula e mandam o paciente embora para fazer a própria absorção ou a metabolização. Aqui não, aqui a gente consegue fazer já esse gasto sem sobrecarregar fígado, pâncreas, os sistemas em si. Então, ele é bem superior nessa parte. A analgesia faz regeneração. Noelle, eu Oi. tô amando utilizar ele na esteira. Coloco na cintura, aí coloco os 4 eletrodos, 2 em abdômen, 2 em braços, geralmente, e vou fazer lá 30 minutos de esteira, escutando um podcast, escutando uma coisa do YouTube. Eu tô, assim, é como se eu estivesse otimizando o tempo, tanto é que eu tenho dia que eu não quero levar ele para a clínica, justamente para usar aqui em casa. Mas agora, assim, eu particularmente, eu gosto de usar muito a analgesia. Porque como tem lipedema, como eu tenho esse processo da Hashimoto, por exemplo, às vezes quando tá difícil de deglutir, porque hoje eu já tô em remissão da doença. Só que, segundo a medicina, ela não é curada. Então, teoricamente, eu nunca vou ser curada. Só que como hoje, o que desencadeia alguma crise? O glúten. E o glúten é muito difícil de tirar. Então, às vezes, qualquer coisa, às vezes, quando eu não sei que tem glúten, fecha a glote. O que eu faço? Eu coloco uma plaquinha dessa aqui e outra aqui no externo. E aí, como passa energia pela tireoide, eu consigo deglutir normal no outro dia, até mesmo às vezes no mesmo dia eu já volto a sentir a abertura da glote. Então, por mais que ele seja estético, né, vamos dizer assim, o grande público seja, gente, ele é surreal em qualquer resultado que você vai fazer. As únicas 2 contraindicações que eu já sempre falo isso com a Raíssa, eu gosto de mostrar para todas, já antes até mesmo de comprar, a gente tem menos contraindicação usando ele do que usando só a mão, por exemplo. Que é a trombose e o marca-passo, porque são instáveis. Né? A pessoa pode ter um trombo soltando andando na rua, então não é o aparelho que causa. Mas por respaldo profissional, a gente não mexe nesses 2 casos, tá? Aqui, ó, a gente tem depois o RGB. Esse aqui, professor, eu queria que depois você experimentasse. Porque ele é para a parte muscular também, só que ele faz um recrutamento bem diferente, então a gente consegue sentir essa captação muscular. Só que ele tem, como é que eu vou explicar? Ele meio que dança, porque ele faz essa frequência que você consegue ver aqui, ó, lá no sensorzinho. Então ele faz uns disparos e depois ele faz uma contração mais acentuada. Ele é bem confortável, mas na intensidade mais elevada ele faz uma captação bem forte. Então testa e depois você me conta. Esse daqui também a gente usa para a parte hepática, tá? Quando a gente sobrecarrega a parte de fígado e rim, qualquer parte dos órgãos da cavidade abdominal, a gente coloca ele para essa parte. E ele ajuda muito no pós-detox, ou até mesmo quando a paciente tem alguma reação à vacina, a gente consegue usar ele para amenizar os sintomas. Depois a gente tem a ultramolecular e a ultramolecular sonora, que são basicamente os mesmos benefícios, só que o pulso muda. E esse pulso muda fazendo diferença ali na hora do resultado. A gente usa muito em lipedema essas 2. Vocês vão ouvir muito falar do uso delas no lipedema, porque ela faz tanto a parte reparadora quanto a parte de tratamento. Então ela repara ao invés de só amenizar o lipedema. Depois a gente tem, por último ali, a Ultra Redux. Faz lipólise também, só que com pulsos diferentes combinado. Essas partes técnicas, depois vocês vão ter acesso todos ali na parte da IAD, mas eu só quis mostrar porque hipertrofia e gasto calórico é o que a Raíssa mais usa. A gente sabe que músculo, realmente isso que ela falou, não é só uma questão de estética. A gente tem aquele ator Kaique Brito, que é uma prova viva, se vocês não souberem do que eu tô falando, procura depois. Ele entra na UTI todo musculoso e sai só o trapinho. Eu costumo falar isso para as minhas alunas de matéria, por quê? Ele usou toda a musculatura que ele tinha para se manter vivo. Então, quando ele sai realmente muito magro. Então, é diferente de uma pessoa obesa. Se uma pessoa obesa entra na UTI, ela já tem um processo inflamatório muito maior e aí ela tem um quadro de saúde agravado para estar ali. Quando a gente tem a troca, a parte de gordura se troca por músculo, a gente tem uma qualidade de vida não só de longevidade, mas até mesmo de reparação, como é esse caso. Agora vamos à prática, né? Que todo mundo quer ver. A Dai tá aqui. A Dai, eu falei pra ela, vai lá, corre lá assistir, que a Dai tá interessadíssima. Falei pra ela, vamos...
Seja bem-vinda, viu? A Dai fica stalkeando a Raíssa e a Noelle, né? Ah, é? Ó, Noelle, tem várias pessoas no Instagram que não são alunas que queriam, mas eu queria participar da mentoria também, porque às vezes quando eu mostro nos stories eu não tenho tempo de explicar o que é, né? Não dá tempo de dar aula, de mostrar. é a rainha do marketing, ela bota e sai correndo. Correndo, porque tem menino para cuidar, tem muita coisa para fazer. De vez em quando aparece uns gatos pingados lá. Hoje mesmo tinha bastante, que eu perguntei. Grande parte das meninas que chegou hoje não tinha acesso. E aí eu falei, ai, gente, vou pedir para ela deixar de algum jeito gravado, ou eu pego uns pedacinhos e mando para vocês depois. Mas tem muitas que perguntam e não tinha essa oportunidade. Quem é mentoranda está tendo uma oportunidade exclusiva. Ó, então vou começar aqui com as placas, que são os tradicionais. Eu vou explicar para vocês do que ela é feita, tá? Ela é feita de cobre, ela é altamente condutora e o cobre ele já tem uma ação que ele inibe essa parte de conter bactérias. Fora isso, a gente tem um tecido especializado, ó. Vocês vão ver que tem um pouquinho de ouro ali, que é justamente para não deixar a contaminação, porque ele é tecido, só que você lava ele com uma gotinha de sabão neutro e ele higieniza por conta de ser um tecido próprio para isso, tá? Então, aqui são os lados que eu já molhei. Ele tem que fazer essa parte para conduzir os polos. A minha paciente, ela já está aqui, é a quarta sessão? Quarta sessão. Para que ela me procurou? Ela me procurou por incontinência urinária, né? Eu relatei isso lá no Instagram. Ela não veio por estética, só que o abdômen dela já é outro. Por quê? Estética é uma consequência. O primeiro objetivo dela foi reduzir ali a continência urinária, ela tinha o quadro de rinite, ela ia varrer a calçada e ela não dava conta, porque aquilo ficava fazendo repetição e era constrangedor, ela não gostava. Hoje, a terceira sessão, a gente estava com 75% regenerado. Hoje está quanto? Uns 95. 95, ela falou. Bem baixinho, ela tá com vergonha. 95. Então, o que você fez, Noelle? Só tratei o abdômen. Só tratei a musculatura do abdômen. Eu nem comecei a tratar o assoalho pélvico ainda. Então, nessa parte, a gente tem essa, eu costumo dizer, essa inteligência de tratamento. Muitas vezes eu não preciso nem tratar um lugar para tratar realmente a paciente. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, a plaquinha. Vou usar o próprio shorts dela para deixar a plaquinha aqui parada. Vou mostrar para vocês, a Raíssa estava mostrando lá bastante exercícios, né? Aqui nessa paciente, eu só uso isométrico. Eu só uso a respiração dela. Então, eu nem preciso colocar ela em outro exercício. Mas se eu quisesse, né, colocar, por exemplo, usando os exercícios tradicionais, né? A gente poderia estar usando alongamento com aqueles travesseiros arredondadinhos, que eu esqueci o nome agora da fisioterapia. A gente alonga essa parte do abdômen dela. Poderia estar fazendo, por exemplo, de pé, e ela jogando o tronco para trás, alongando também. Mas como essa paciente, ela já restabeleceu 95%, eu continuo o tratamento aqui com ela isométrico. Como que ela faz isso? Ela respira e depois sustenta ali, que é para reestruturação realmente do abdômen. Então, muitas das vezes, vocês não vão precisar colocar peso, não vão precisar colocar nenhum exercício mirabolante. É coisa simples, como vocês viram ali no vídeo da professora Raíssa. É coisa que você pode... A pessoa já pratica. Você não precisa inventar a roda, né? Então, assim, ela já faz aquilo na academia, já é simples para ela. Você só complementa usando o Hag, porque ele vai numa profundidade muito maior. Ó, então aqui eu vou colocar aquecimento só para preparar, por quê? Eu já apliquei o produto, né, o produtinho da Hag Rara, mas você pode aplicar qualquer coisa que você tiver. Eu apliquei esse porque ele é um fluido termogênico, então ele consegue já dar uma ativada na circulação. Só que como essa paciente tem muita defasagem, você pode ver que o abdômen dela está bem esbranquiçadinho ainda. Então eu posiciono as placas ali no reto abdominal e vou colocar em aquecimento. O cabo, ele tá aqui na saída da esquerda, então eu vou subir o botão da esquerda. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais perto de você. Ó, então percebam o que ele tá fazendo aqui. Ele tá aquecendo, mas o movimento dele é como se fosse o bombeamento, ó. Que é justamente o estímulo de circulação. Quanto tempo ela vai precisar ficar aqui para preparar isso? 5 minutos. É bem rápido. Então, ela vai ficar aqui preparando, oxigenando essa pele, ativando a circulação. Depois disso, eu já venho com as frequências que ela vai realmente fazer a parte de reestruturação. Essa paciente, como ela está na quarta sessão, eu já quase não uso mais a parte de
lipólise, então eu não uso mais gás calórico. Por quê? O tecido adiposo que eu tinha já foi. Então, agora, eu só trato com hipertrofia. Claro que cada caso vai ser não é, ele tá com lipedema, igual eu falei para vocês. Eu já poderia ter colocado a outra saída aqui da panturrilha, elevado e colocado o LED 3. Gente, é surreal. Quem tem lipedema, faça isso. E quem não tem, faz no paciente para vocês verem. Não tem quem não fideliza depois disso, porque é muito... Noelle, Oi, tu vai mostrar com a luva para o vou também. lipedema? Eu tô querendo muito ver isso. Gente, Ela tá querendo uma luva, tá vendo? gente. O que acontece? A paciente de lipedema, a drenagem por si só já é incrível para ela, né? Imagina se a gente associa isso com uma corrente que é capaz de regenerar, que é capaz de aumentar ainda mais esse retorno circulatório linfático. Né? E eu acredito que seja, eu estava querendo ver também, porque eu quero experimentar no futuro, porque eu acredito que seja gostoso de receber. Não, ele é. Quando eu fiz a demonstração para a professora, eu lembro que a gente estava com a Bruna, né? Acho que é a Bruna que trabalha com você. Eu não lembro, tinha uma moça que trabalhava com ela. E aí eu falei para ela, falei, olha, a gente tem o toque do eletroquântico, tem a luva, o olhinho dela até regalou. Aí o toque eu acho muito legal também, porque a inteligência da frequência, ela sabe quem é o terapeuta. Então, por exemplo, se eu tô aqui aplicando com ela sem luva, mas tô aqui aplicando o toque com a mão, ele sabe que eu sou a terapeuta. Se ela coloca a mão em mim, ela se torna terapeuta. Então, eu sempre costumo dizer, a energia que o Haghara passa é justamente essa inteligência. Porque se fosse só uma corrente elétrica, é aquilo que eu falei para vocês no começo. É só esmagador, é só desconfortável, porque precisa fazer uma ponte muito grande para conseguir realmente fazer essa ativação. Então, não é o caso aqui, tá? Aqui é bem confortável mesmo. Ó, deu 5 minutinhos dela aqui. Vou colocar o LED 3. Porque no sofá. Meu Deus, deve só esse. Ó, então aqui a gente vai colocar ultramolecular e a ultramolecular vai estar no intestino dela, fazendo o quê? Reparação, fazendo a parte de realmente tratar. Se ela tiver alguma constipação, se ela tiver com algum quadro de inflamação no intestino, nessa hora eu já trato 2 lugares ao mesmo tempo, abdômen e as pernas. Essa paciente ela não tem lipedema, tá? Mas se ela tivesse, o alívio seria praticamente instantâneo. Ó, então agora aqui eu vou colocar na ultramolecular e vou subir. Esse aqui é do seu. Eu aviso sempre ela para que seja relaxante também, porque tem às vezes pessoa que vem a primeira vez. Ó, isso é do abdômen, tá? Tranquilo? Diminui um pouquinho. Tá fora. Ó, ficou confortável, eu deixo ali. Agora eu vou vir aqui com a luva. Como que eu tô fazendo? A gente tem 2 formas de aplicação. Luva nas 2 mãos, ou igual eu tô fazendo aqui, que é dividir o campo. Coloquei uma plaquinha aqui e a outra luva na minha mão. Quem tem desconforto, mas eu senti que tô forte. É só usar uma luva de vinil por baixo que isola. Só a sua sensibilidade. Ela continua passando a frequência. Não é o meu caso, porque como eu já faço muito com mão, eu não tenho mais sensibilidade. Ó. Então, aqui eu tô com um LED 3, ó, confortável para mim, tá confortável para vocês? Sim. Confortável para ela, e aqui eu faço, ó, a drenagem. Coloco a minha mão, deixa eu ver se eu consigo trazer mais perto de vocês. Eu vou tentar colocar aqui uma que dê um pulso maior. Ó, apesar dela não ter lipedema, ela tá bem inflamada. Eita. Ó, vou colocar a massagem para vocês verem, que acho que vai dar para ver melhor o pulso. Ó, vou deixar meu braço aqui parado para vocês verem. Ó, esse é só o movimento do hackear, eu não tô fazendo nada. Então, se eu só ficasse com a mão aqui parada, ele já tava fazendo a massagem por mim. Mas aí eu venho e massageio. Então, aqui, eu não preciso ficar horas e horas fazendo massagem mais. Eu não preciso ficar me cansando. Por quê? Quando a gente tem que fazer uma boa massagem, a gente tem que fazer na base da repetição ou da manobra que a gente usa. O Hagara, por si só, ele massageia, ó. Aqui eu tô fazendo toque e aqui eu tô fazendo luva. Então é bem confortável. A Raíssa agora ela vai querer uma luva, eu tenho certeza.
A luva serve para duas coisas, tá? A gente pode aplicar no paciente para autoaplicação, porque o toque eu posso fazer igual eu mostrei para vocês, ó, só passando a mão nele. Eu troco, eu fecho o campo com ele e vai passar pelos meus braços. Quando eu preciso fechar o campo, eu não consigo fazer isso em mim sozinha. Então, a luva serve nesse ponto também de autoaplicação. Saúde. Também. Meninas, e aí, olhando isso, já na minha cabeça já me vem o seguinte, dá para fazer dois tipos, não tem como não pensar, gente. Já as estratégias já começam a surgir, dá para fazer dois tipos de drenagem linfática na clínica de vocês. Vocês têm uma drenagem que é só a manual, a clássica, vocês têm o upgrade, vocês têm aquilo do ticket maior, aquilo que vai tratar, não vai fazer só a drenagem linfática, mas vai tratar também a saúde de forma mais sistêmica, tá? Então, já vai começando a abrir as possibilidades, vai começando a abrir a cabeça aí. Ó, vou mostrar para vocês uma coisa que é bem legal também com o Hagara, depois na parte clínica vocês vão pegando isso. Quando eu comecei, eu tenho lipedema, ó, bem característico, inclusive. Mas quando eu comecei a fazer massagem nela, meu braço não tava pulando. Se vocês tivessem reparado, esse braço aqui não tava pulando nada. Por quê? Porque ele é inflamado. Agora, ó, foi 5 minutos, eu tô contando ali. Ele já fez essa parte inteligente, ele já limpou a inflamação e olha lá. Ele tá passando. Aqui eu tô usando o músculo e aqui eu tô relaxada, ó. Então, se eu quiser também me auto-aplicar, ó. Eu vou trazer bem pertinho pra vocês. Olha a diferença. Isso aqui é a automassagem, olha que delícia. Então, não só para o paciente, a gente consegue fazer, ó, a aplicação na gente mesmo. Então, o Hagihara, eu costumo dizer, é um aparelho para você ter na sua clínica e na sua casa, né, Raíssa? Ela já tá pensando no segundo porque ela tem que deixar um na casa dela. Ô, Raíssa, vamos fazer. Compre um, ganhe dois. Viu, né? Poderia ser, né? Um pra gente e outro pra Mas nem clínica. as luvas eu ganhei, olha que absurdo. Daí eu onde eu não falei tenho isso pra ela, luva? falei assim, nem a Raíssa ganhou a luva, vocês têm noção? Eu vou me Vamos fingir de fazer um aluna minha para patrocinado. comprar o segundo para ganhar as luvas, tá? Ela vai Vamos comprar fazer agora para ganhar a patrocinado pra promoção Raíssa de ganhar. ganhar. Ó, então ainda eu já fiz todo o preparo do abdômen dela. Ó, agora eu vou, por exemplo, vou fazer aqui a parte de preparo, vou deixar essas plaquinhas que estavam aqui ali na perna, para ganhar tempo, fazer uma massagem, mas aqui na barriga eu vou terminar de fazer a modelagem. Vocês vão ver que é rapidinho. Então, assim, eu já preparei, ativei toda a circulação, oxigenei. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar, com a própria luva, eu vou colocar gás calórico, tá? Por quê? Noelle, você quase não usa gás calórico, você falou, mas é justamente para dar uma quebrada ali em todas as aderências que ela tiver aqui. Ela não tem mais diástase, a gente já fechou em 3 sessões, só que ela tem uma marcação aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, que é da própria gordura, que é onde é a altura que ela usa o short. Porque a gordura não gosta de ser esmagada, então ela fica metade para cima, metade para baixo, porque ela não gosta dessa constrição. Por isso que tem muita gente que usa cinta nos tratamentos. Gordura não gosta dessa parte de ficar, vamos dizer assim, restrita, né? Ela gosta de expandir. Então, quando a gente usa cinta, quando a gente usa algum tipo de compressão, ela se molda aquilo. Por isso que a gente consegue moldar a gordura com postura, acaba ficando aquela gordura moldada, ou até que igual no caso dela, que ela acabou sendo moldada por conta do próprio shorts que ela usa. Então, a única coisa que ela tem agora é soltar esse tecido. Como ela quase não tem mais gordura, eu só venho fazer o preparo dela. Então, coloquei gás calórico. Vou subir aqui na luva. Ó, o gasto calórico, deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Ó, ele é bem diferente, ó, ele tá fazendo um ritmo bem mais rápido, que é justamente para fazer quebra, ó. Ó o tanto de músculo que pega quando eu faço só o uso da mão e da luva. Então aqui eu venho e preparo o abdômen dela. Quanto tempo? 5 minutos. Ó o braço. A parte boa, aí na hora que você tiver a luva, é que você nem vai precisar treinar mais, você pode usar só isso aqui. E ó, eu não preciso fazer muito movimento, ó. Se eu deixar a mão parada, ele tá fazendo por mim. Então não fica, ó, agora eu tô suando porque aqui tem um termite, gente. Foi aquela telha mais
que dá mais calor, né, quando eu coloquei. Porém, se for numa sessão normal, dentro da clínica, você vai ver que nem suar sem som. É 30 minutos e a paciente está pronta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali para vocês de perto. Dando para ver? E uma coisa muito interessante, quando eu uso luva, quando eu uso mão, antes de qualquer benefício, antes do meu paciente sentir benefício, quem sente primeiro sou eu, tá? Então, essa é a parte mais interessante do tratamento com o Hag-Hari. Se você usa uma corrente convencional, TENS, fez qualquer outro nome que você tentar procurar de mercado, você nunca vai ter o benefício primeiro, porque eles não fazem essa troca, eles não fecham campo, tá? Ó, aí agora eu vou mostrar para vocês a luva. A luva eu não mostrei, na verdade, agora eu vou mostrar as plaquinhas que a Raíssa gosta de usar. Autoadesiva, gente, eu gosto muito no uso pessoal, porque daí a gente pega, coloca uma para cada cliente, ou faz ali a parte do, igual a Raíssa, ela treina, porque ela é muito mais prática nessa parte. Só que na maioria dos atendimentos eu ainda prefiro a de cobre. A Raíssa já prefere adesiva, né, prof? Aí a gente vai meio do gosto, cada uma usa um. Ó, deixa eu pegar aqui agora. Ó. Então, eu fiz 5 minutos de aquecimento, fiz só, acho que foi 5 minutos, era 20 e 50 de gasto calórico moldando. Agora eu já vou para hipertrofia. Então, esse corpo ele já sabe que ele vai ser tratado. Então, aqui eu vou fazer só a finalização mesmo. A Lu sabe que é sempre rápido, né, Lu? É. Ela vem, a hora que ela leva mais tempo para chegar do que aqui dentro. Uma coisa também, professora, você que é visionária, eu gosto de falar isso nas mentorias. Às vezes chega muita cliente para mim de mentoria e fala, eu ganho R$ 150. Aí você pergunta, eu falo assim, R$ 150 não é pouco, mas também não é muito. Mas quanto tempo você atende? Ela fala 1h30. Aí, gente, aí é querer cair para trás. Fala assim, agora imagina você ganhar 150 por 30 minutos. Aquele cliente que reclama de pagar o preço que você vale, que é R$ 300 a sessão, ele paga, né, a Lu paga para mim 30 minutos e ela paga exatamente esse valor. Então, assim, quando você entrega resultado, o cliente paga, não tem como. Ela chegou para mim com incontinência urinária e vai sair com o abdômen bonito. Então, assim, não tem como. O cliente, ele paga e paga com gosto ainda. Ó, vou fazer ali a hipertrofia para vocês. Deixa eu virar assim, que acho que vai dar para ver melhor. Ó, então vou ligar ali e coloco em hipertrofia. Esse é do abdômen, tá? Ó, puxou. Ó, o umbigo dela vindo aqui para baixo. O que ele tá fazendo? Ele tá puxando a musculatura para cima, porque ele tá fazendo a contração. Eu faço ela fazer o movimento contrário, através da respiração. Então, puxo o ar pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez. Ela vai fazer 3 vezes assim para poder preparar. Mais uma vez. Ó, o músculo dela já tá começando a fadigar. Agora você vai fazer mais uma vez e agora você vai fazer o vácuo mesmo, tá? Puxou. Agora ela vai soltar. Terminou tudo, puxa a barriga lá dentro. Aí. Então, aqui ela consegue recrutar toda a musculatura do abdômen. E olha lá. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui pra vocês verem. Ó, o abdômen tá bem certinho, tá pra dentro. Então, por isso que a gente já não tem mais a diástase relativa, ó. O umbigo demonstra pra mim que a musculatura dela tá recrutada. E aqui ela tá fazendo o vácuo. Se eu tiver paciente, ela não consegue fazer isso, né? E ela tem uma diástase ativa, eu posso fazer só a respiração. Até ela estar preparada, eu faço só a respiração. E aí eu vou graduando essa dificuldade. O que a Raíssa fez ali nos vídeos, para uma pessoa que corre, uma pessoa que malha, é exatamente um esforço mínimo com o uso do Hag, o uso inteligente. E ela relatou
que foi muito mais cansativo do que se ela tivesse feito na academia. Porque ele faz essa profundidade, ele capta o músculo de um jeito que você pode ir na academia. O marido é educador físico, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Você pode ir na academia e se matar. O recrutamento profundo de um músculo, por exemplo, o transverso abdominal, o glúteo, como ela explicou, é muito difícil de fazer. E aí a gente consegue fazer mecanicamente com o RAG. Pode fazer, tá 10. Não esquece aqui. Então é rápido. Aqui ela vai terminar as 10 respirações dela e ela tá liberada pra ir embora. Enquanto isso, a perna dela já foi preparada. É otimização de tempo. Em 30 minutos, que foi quando a gente começou ali, ela vai ter um resultado, eu vou bater a foto e depois eu vou postar lá no Instagram para vocês verem. Ela já tá comigo desde a primeira sessão, eu vou colocar como ela saiu hoje para vocês acompanharem. Mas é surreal. Eu tenho certeza que depois todas vocês que forem conhecer melhor a tecnologia, que é a UltraTouch, a professora que já deixou meu número, né? Ali. Não ouvi você. Ah, ela deixou. Coloquei de novo. É um link que aí já leva direto para a Noelle. Ela sabe que vocês são da mentoria e consegue ganhar luva, né, Noelle? E desconto. Eu estava pensando aqui, olhem só, paciente do Afina em 30, para Daisy aí, que vende muito Afina em 30. Paciente do Afina em 30, ela vai estar em déficit calórico, ela vai emagrecer por conta desse déficit calórico. Imagina se ela, associado a isso, vai para a academia com o UltraTouch na cintura, fazendo propaganda de você. Essa é uma paciente para portfólio de resultados. E ainda para falar do teu trabalho na academia, entende? Porque todo mundo vai ver o antes e depois. Além dela estar hipertrofiando, gastando mais caloria, ela já vai estar em déficit calórico por conta da própria alimentação, por conta do desafio do emagrecimento. A professora é visionária, já está pensando num monte de possibilidades. Mas a questão do tempo, ó, agora é a última? Não? Qual que é? É a sexta, ela parou de fazer responder. Então, ela vai fazer mais 4. Terminou o tratamento dessa paciente. Ah, Noelle, eu tô aqui com uma paciente de... Lá no Instagram eu coloquei uma, porque muita gente fala, mas o abdômen dela nem era tão feio assim, né? Vou ter resultado em quem tem abdômen protuso, abdômen com diástase. Eu fiz a última vez, inclusive, para suas alunas, professora, que não tinha acesso a essa oportunidade da mentoria. Eu fiz uma live para as que estavam na dúvida, que eram para elas verem ao vivo. Então, eu peguei 2 pacientes. Essa e mais uma de incontinência urinária, que tem também uma protusão muito grande, tem diástase ali, tem doença autoimune, e tem o depoimento dela falando durante a sessão sobre o benefício que ela não teve só na parte estética. A gente tem o antes e depois dela totalmente desinchada, só que ela fala assim, a minha incontinência urinária já está em 90%, já não tem mais também episódio, e ela tem uma doença chamada doença de Graves, que é uma doença da tireoide, só que muito mais grave do que qualquer outra, é bem rara, inclusive. E ela fala, Noelle, ela tá adormecida desde quando eu comecei a tratar com você. Ela não tem mais nenhum sintoma. Então, parece mágico, a gente brinca assim, parece magia, mas é tecnologia. Quando o corpo, ele realmente é assistido, tem uma tecnologia, eu costumo dizer assim, o boom do momento é os peptídeos. O que o peptídeo é? Ele é só uma imitação do que o seu corpo já tem. Então, ele tem um resultado maravilhoso, inclusive eu estou tomando peptídeo, mas o que acontece? Ele pegou uma coisa que meu corpo já tinha e ele faz essa produção. O Hagar é exatamente isso. Ele pegou o que tinha lá dentro da sua célula, que é o que você precisa para viver. Todo mundo precisa de eletricidade na célula, essa reparação, e ele faz isso através das frequências. Só que não só uma ou outra, ele tem mais de 20 modalidades aí. A gente trata desde parte de incontinência urinária, capilar. A gente tem até o nicho pet, para vocês terem ideia. E tem depoimento, inclusive, no YouTube, de cachorro voltando a andar. Pessoas voltando a andar, porque regeneração celular é a base de tudo. Deixa eu ver o chat, que eu vi que chegou um monte de coisa e eu não vi. Se eu for no chat, eu continuo na chamada, né, prof? Nunca uso aqui, Agora, gente. deixa eu ler para você, e antes de ler, eu vou fazer uma pergunta. Para facial, Noelle, o que é que as alunas poderiam utilizar do equipamento para algum tratamento facial? Tem. Na verdade, quando eu comprei o Haghara, essa parte é legal, porque quando eu comprei o Haghara não foi para corpo, foi para rosto, porque eu tinha um bordão acneico que nem maquiagem tampava, era pura espinha e tudo manchado. Eu tinha perdido a minha mãe, e aí fez essa parte, que eles falam que é bordão acneico, que fica como se fosse 2 rastros mesmo de espinha. E eu não tomava sol, não cuidava, não fazia nada, porque eu tava de luto, e aquilo manchou. Eu tenho, inclusive, um vídeo no Instagram que eu fiquei parecendo um fofão, porque aquilo inflamou de um jeito, assim, que eu nem me reconhecia mais. Aí uma moça veio, na época, era
um outro equipamento ainda, e falou, ó, você vai amar isso aqui. E eu usei e hoje eu não tenho mais nada, assim, ó. Tem só aquela sardinha mesmo. Não ficou marca nenhuma de espinha nem nada. Então a pele regenerou. O facial, a gente usa analgesia, porque lembra que eu falei que ela é regeneradora. Ela faz a estimulação de fibroblasto, ela vai estimular lá dentro do seu organismo o colágeno, e a gente consegue fazer essa parte de sustentação toda com ele. Você pode fazer a parte de papada, a parte do rosto e o capilar também para fazer a parte da queda, né? Após Pós-monjaro. o operatório, dá para usar na cicatrização essa mesma corrente? Dá, tem também um resultado maravilhoso lá, de 8 sessões, de 10 minutos cada sessão, de uma necrose que eu consegui tirar toda com a mão, usando o Hag-Hara. Então, ele tira. A única coisa, gente, que a gente não põe a mão é a trombose e o marca-passo. De resto, eu consigo dar. Eu tenho resultado aqui mais de 500 no meu celular, de câncer, gestação, pós-gestação, pós-cirúrgico, pré-cirúrgico. Não só da parte estética, tá? Mas da parte de preparo mesmo, a parte cardiovascular, tem exames laboratoriais. Grande desses que eu falei para vocês já tem lá no meu Instagram, mas eu ainda estou subindo porque é muita coisa e eu não consigo dar conta de colocar tudo, então eu vou subindo aos pouquinhos. Mas se você precisar de algum caso específico, alguma aluna, né? Ah, eu quero saber desse aqui, eu vou lá e procuro. Pode ser que eu não tenha, mas a equipe tem alguém que está fazendo. Tá. E aí eu já procuro para mostrar para vocês. Tem uma pergunta de Daiane. Seria tipo o CM Slim, por trabalhar com esse campo eletromagnético só de portátil? Eu vou dar um testemunho para vocês, que eu acho que é mais interessante do que qualquer outra coisa. Eu fui com esse aparelho aqui numa clínica baladeira aqui do lado. Pensa naquela clínica Bambambam, daí, aquela clínica assim que eu paguei a sessão para entrar para poder mostrar isso daqui. Eu acho que a sessão dela era tipo R$ 500. Só isso, só a sessão. A mulher regaçou, ela me esmagou, ela me deixou inteira roxa. Eu sabia que estava errado, mas eu queria muito mostrar o aparelho para ela, porque eu queria que ela parasse de sovar a massa e fazer, porque as clientes saem arranhadas dela. Eu queria mostrar como que era. E por coincidência, daí ela tinha usado CS Slim na mesma semana. E ela usou o CS Link, para quem não sabe, é aquele que eu falo que ela parece uma cabecinha de ET, assim, ele tem um eletrodo bem grande, eles falam que faz 20 mil abdominais e eles juram que aquilo faz eletromagnetismo. Gente, eu não estou menosprezando, mas por quê? Quando a gente faz eletromagnetismo, a gente está falando de energia, e energia, para ser energia, tem que dissipar. É a base da sua célula. E ela falou assim, nossa, ele dá bastante choquinho, assim, bem rápido e tal. E aí eu coloquei hipertrofia nela. Ela falou, Noelle, não acreditei. Eu desmereci muito, porque é um pedacinho de nada esse aparelho, e o outro é enorme, né? Ela falou assim, mas Noelle, agora a gente tá entre mulheres, eu vou falar. Ela falou assim, Noelle, você colocou no meu pé e eu senti na virilha. Ela falou outro nome, mas ela falou, se eu senti lá dentro. Falei, porque energia tem que correr, energia tem que fluir. Lembra que eu mostrei meu braço? Eu comecei a fazer, ele não se movia. E aí depois ele pulsava. Por quê? Energia, ela flui. Ela destrava, ela abre, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente muitas vezes faz terapia podal primeiro antes de fazer qualquer outra coisa. Então, porque a energia, ela dissipa. Então, ele não é igual o CS Slim. Nessa parte aí eu te convido, se você quiser testar, você vai ver. O outro, e detalhe, esse aqui, às vezes a pessoa fala, nossa, custa 8, para vocês, você só paga um aparelho, então é 8.999. O CS Slim é 170 mil. A última vez que eu fui ver, é caríssimo. E ele é um equipamento que, a primeira coisa também, ele só faz um lugar de cada vez. Já o Hag-Hara já ganha nessa parte. Segundo, ele promete ser energia, ele promete ser energético, só que ele também só isola o músculo que ele está trabalhando ali. Então, já nesse ponto também já é superior. A gente consegue tratar mais de uma área, a gente consegue fazer essa prova visual, que você trata a inflamação, porque se fosse energia tem que tratar, e o CS Slim não faz isso, ele só faz aquela contração local ali. Joia, Leida perguntou, comprando o aparelho no curso, ensina todas as maneiras de usar? Sim, o curso que vocês ganham junto com o aparelho é justamente para vocês aprenderem a usar o aparelho e usar as frequências. Só que quando compra comigo, eu sempre falo isso para a Raíssa, eu também dou um suporte. Então, tá com dúvida, chegou, hoje era uma aluna sua, a Milene, ela comprou e chegou hoje, ela, ai, que lindo, que não sei o que. Daí ela já me mandou mensagem, já ligou, porque ela quer. Não, a gente fica ansiosa, a gente não quer nem ver o curso. Mas daí nessa parte eu acolho vocês, dou um cuidado ali, porque fica ansioso. E aí ela já ligou tudo, já estava usando, inclusive a luva, professora. Quando a gente começou, ela já estava aplicando com a luva ali.
Então, não é difícil, mas a gente tem um curso, sim, que você não paga nada por ele, ele é incluso ali no combo, né? Então, você não vai precisar ficar gritando, professora Raíssa, porque ele é bem simples, bem fácil de manusear, tanto o aparelho quanto a IAD em si. Excelente. Aí, Jucenei está dizendo, a luva a gente ganha, né? Vocês sim, a professora não. É uma mulher. Brincadeira, eu vou pensar com o coração. Ela já quer comprar o segundo, é só ela pegar a promoção. Doxe, Tá? é injustiça, eu ganho e a professora não? É injustiça. Você pode ver que ela pediu para fazer uma condição maravilhosa para as alunas e esqueceu dela. E aí eu também. Não, mas pode dar para Como é ela uma fazer. é interessante agora, como é uma tecnologia nova e se der um problema, tem garantia? Fala aí, Noelle, por favor. Tem 1 ano de garantia, Uma como coisa que eu nem qualquer outro. perguntei, inclusive, tanto agora, tá? Tem 1 ano de garantia. Qualquer coisa, a gente é só mandar reparo para nossa conta tranquilamente, tá? Durante 1 ano, tudo ali é garantido como qualquer outro equipamento. Sabe O uma que coisa muito acontece? interessante? Ele não tem fio, né? Vocês já entenderam, é por bateria. Desde que chegou, eu não carreguei ainda a bateria. Dura muito, muito. Dura. Esse aqui eu tô usando a semana inteira, ó. E nem desceu um piquezinho dele ainda. Dura muito. Então, é bastante. A única coisa, assim, que faz ele ir para reparo, gente, vou ser muito sincera aqui, porque todo mundo é adulto, todo mundo é terapeuta. É uma coisa que eu faço muito, inclusive, porque eu tenho TDAH, é derrubar o aparelho. Eu tenho aula gravada, inclusive, tô derrubando ele ao vivo ali. Então, assim, não tem como mentir. A única coisa que danifica o aparelho é derrubar no chão. E esse aqui, ele já caiu tantas vezes e nunca aconteceu nada. Inclusive porque ele tem pochete. Então, a pochete é acolchoada, justamente para quem já é um pouquinho assim, tá no começo, né? Esquece que tá com ele na cintura e tira e cai. Então, assim, ele já vem não só a necessária, a almofadadinha, mas do lado, acho que o da Raíssa dá para ver, né, professora? Tem uma fita ali, ó, que tira da necessaire para elas verem. Tem uma fitinha nas laterais que é justamente para evitar, se na queda acontecer alguma coisa, ele cai, mas ele ainda se mantém íntegro porque ele tem essa lateral assim emborrachadinha. É difícil de tirar, Noelle. Não é fácil, não. Deixa eu ver A aqui. necessaire é bem apertadinha. É bem na É que medida a sua é mesmo. nova, a minha já tá gasta. Deixa eu tirar aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas assim, a única coisa que como que ele quebraria ou danificaria se ele caísse igual um iPhone, que ele cai de quina, né? Aqui, ó, ele é acolchadado, ó, tá vendo? Para justamente, se ele cair, ele ainda aguenta. Eu falo que ele foi feito para mim. A Flávia sabe disso, eu falo para eu falo, olha, foi feito para mim. Porque o bichinho cai e não faz nada. Ó, então agora eu vou mostrar para vocês, ela terminou aqui. Nossa, tá puro brilho no negócio. Pode ela respirar, joga o bracinho lá atrás. Estica, alonga, porque daí a gente sempre pede para o paciente dar uma relaxada, porque ela fica tão tensa ali com os músculos que dela esquece, ó. Então pode ficar normal. Ó, então aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Costelinha já bem marcadinha, né? Diferente da hora que ela inchou bem inchada, chegou bem inchada. A parte aqui, ó, depois vocês vão ver o resultado da primeira sessão, ela tinha um bloco de gordura bem grande aqui, quase encostava na maca. Agora ela já tem, ó, a curvatura certinha, como é anatomicamente. Umbigo, ó, umbigo bem arrumadinho, porque quando ela chegou, como ela tinha a diástase ativa, esse umbigo ele era maior e mais visível. Agora ele já tá mais fechadinho. E a curvatura desenhadinha, isso com 30 minutos. Se eu quisesse, né, igual a professora falou, se eu quiser cobrar mais, fazer um ticket maior, posso fazer muito mais coisas, gente. Posso tratar ali com massagem mesmo, fazer braço, fazer perna. Só que eu hoje, o meu atendimento ele dura em torno de 30 minutos e eu só troco as placas dos membros, mas a barriga é o único lugar que eu coloco a mão. Então, é um equipamento para você conseguir garantir não só tempo hábil de sessão, que você pode fazer em menos tempo ou mais tempo, mas valorizar a sua sessão. Tem mais pergunta para Eu não tô. Qual o Instagram da Noelle? O meu Instagram é @, Estou botando aqui, @ no, N-O-H, tá? Método Haghara. A gente usa o nome da empresa. Eu tô liberando a minha paciente. Vai sequinha agora. Graças a Deus.
Eu acho que não tem mais pergunta, pelo menos não vi. Tem, poderosas, mais dúvidas? Mandem aí antes de a gente finalizar. Noelle, eu vou deixar você com a missão do seguinte. As alunas têm alguma dúvida específica sobre a tecnologia que pode surgir depois, Sim. entrar nesse link para falar com você diretamente. Você sabendo que é minha aluna, faça o favor de responder, tá? Pode deixar. Elas têm E pelas exclusividade. Eu sempre respondo mais rapidinho. Não, isso é pelas luvas mesmo. Então tá. Ó, Leida perguntou, nesse valor de 8.000 que vem um aparelho. Vamos lá. Nesse valor, o que que você ganha? Você pode pagar o valor à vista ou parcelado. Eu sempre costumo dizer, como a gente conseguiu o valor dele em si, gente, só para que vocês saibam. O valor. Eu abro para você. O valor dele em si, tá? Ele é 9.899, se eu não me engano. Eu vou olhar depois, a hora que vocês mandarem, eu vou mandar a tabela dele normal. Esse é o valor que ele vale. Então, vamos supor, eu comprei hoje, vou vender amanhã. Qual é o valor que o aparelho vale? 9.800 e pouco. Quando vocês compram com o cupom ali, com a indicação da Raíssa, vocês pagam 8.999. O que vem? A plataforma EAD que tem certificado de extensão universitária. Vem as luvas, a luva sempre, né? Eu olho para a Raíssa quando eu falo isso, ganha as luvas. Ganha também um detox, que é um sachêzinho, ó, esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é um presente meu. Ele é um detox natural, que vai lá no seu kit, então você pode tomar e pode dar para seus clientes sempre antes do atendimento. Ele tem sal orgânico, minerais, então ele aumenta a mineralização e aumenta a condutibilidade dessa paciente, tá? Vai também o frete grátis. Eu sei que em torno de tudo, a hora que vocês vão pegar ali a fichinha, vocês vão ver que dá mais de R$ 1.600 de desconto. E vocês podem pagar à vista ou parcelado. Eu falo que compensa pagar parcelado porque já é o valor com desconto. E aí vocês escolhem qual é a melhor forma de Eu pagamento. já ia perguntar o valor do desconto à vista. Não, eu consegui o valor à vista parcelado, que é uma coisa que quase ninguém tem. Porque daí o que acontece? O valor dele em si, o valor dele de mercado é 9.000, quase 10.000. Então a gente já abaixou esse valor e fez ele tanto à vista quanto parcelado. E a vistinha no Pix não tem mais nenhum descontinho? Eu vou ver se eu consigo um bônus, um cabo, alguma coisa. Aí pelo menos você sair com o coração tranquilo de que ganhou mais alguma coisa. Aperta, Juseneide, aperta, viu? Porque a Noelle, ó. Noelle é segura. A Noelle vai lá e ela consegue os benefícios, né? Agora tem que dar um jeito de conseguir uma luva. Aperta, Juseneide, aperta, viu? Noelle, obrigada, tá? Imagina, Por estar que aqui, agradeço. pela disponibilidade. Se tiverem mais dúvidas, eu sei que a gente vai pensando, às vezes, em alguma coisa, vai surgindo, inclusive até eu tiro, às vezes, dúvida do equipamento, tem coisa que eu nem uso, mas a corrente que você falou, que eu ainda não usei, na verdade, a corrente que você falou para eu testar era RGB, é a colorida. Vou testar amanhã, vou testar e dou meu feedback, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, chama ela lá nesse link, eu vou colocar de novo aqui. Clica no link agora, porque já vai direto para o WhatsApp, dá só um oi, pelo menos ela já fica, você já tem um contato ali dela, é mais fácil não se perder depois, tá? Mas quando subir essa aula na plataforma, eu coloco também o link para facilitar a vida de vocês, viu? Foi ótimo vê-las mais uma vez essa semana, Deus abençoe esse restinho da semana, né? Obrigada mais uma vez, Noelle, fica com Deus, e até a próxima. Beijos, beijos. É isso.